Bom, pessoal, eu vou começar então a fazer a análise de provas do técnico TRF da 4ª região, tá? Área judiciária, técnico judiciário, área administrativa, né? Esse ano não tem área judiciária. Bom, no mesmo formato que eu fiz semana passada, tá, gente? Eu vou falar sobre estrutura, eu fiz uma comparação dos editais de 2014 e 2019 e também em algumas matérias eu vou trazer para vocês as estatísticas do que vem sendo cobrado pela FCC em concursos desse mesmo nível, tá? A Xirra está se manifestando. Ela não vai participar da live, não pode. Bom, então eu fiz isso, tá? Então eu vou comparar as duas provas e também vou falar um pouco sobre as de 2010. Mas 2010 não é uma boa, a prova de 2010 não dá pra se fundamentar muito, se basear muito nela, tá? Porque faz 9 anos, então a tendência da banca, né, da FCC mudou um pouquinho, tá? Mas, de qualquer forma, um pouco diferente da prova de analista, eu vi que a tendência da FCC não mudou muito, tá? Não mudou muito. Algumas matérias cobradas continuam sendo as mesmas. Gente, um segundo só. Tudo resolvido. Nada que um osso não resolva. Bom, então vamos lá. A prova de 2019 para técnico, estruturalmente, ela é igual à prova de 2014, tá? São 20 questões de conhecimentos gerais, 30 questões de conhecimento específico, conhecimentos específicos com as questões da área do direito, com peso 2. E conhecimentos gerais, sendo 14 de português e 100 de raciocínio lógico e matemático, 6 de raciocínio lógico e matemático com peso 1. E uma redação, que esse ano tem peso 1 e em 2014 tinha peso 2. Então, a redação agora tem peso 1 e os conhecimentos específicos é o que tem peso 2, tá? 30 questões de noções de ramos do direito. Bom, a prova de 2010, ela tem, eu digo porque ela não dá para se basear muito, porque ela tem uma estrutura totalmente diferente, tá? A prova de 2010, por exemplo, não tinha redação, tinha uma prova de digitação depois das provas objetivas. Então, a prova de 2010, ela não tinha prova de redação e era composta de 70 questões, esse ano são só 50. E totalmente inverso o peso, tá? Eles chamaram, na prova de 2010, conhecimentos gerais, eles chamaram as questões de direito de conhecimentos gerais e tinha peso 1, e eram 40 questões. E chamou a prova de português e raciocínio lógico matemático de conhecimentos específicos, totalizavam 30 questões e tinha peso 2. Então, é uma prova que não serve de muito parâmetro, mas o conteúdo cobrado é bem parecido, tá? O que nós tivemos em 2014? Então, eu acho que a prova, estruturalmente, a quantidade de questões de cada matéria também pode se refletir nessa de 2019, tá? Já que depois eu vou mostrar pra vocês, que dos editais, alguns conteúdos de algumas matérias estão idênticos no edital de 2014 e no edital de 2019. Daí eu vou mostrando para vocês. Bom, na prova de 2014, foram 14 questões de português, 6 de raciocínio lógico e matemático. Noções de direito administrativo, 6 questões. Tudo é noções de direito, tá, gente? Então, eu não vou ficar repetindo, tá? Noções de direito constitucional, 4 questões. Processo civil, 6 questões. Processo penal, 6 questões. Previdenciário, 4 e tributário, 4. Então, talvez se mantenha isso, tá? Com uma margem de erro para uma questão a mais, uma questão a menos. Bom, com questão numérica de 2010, eu nem vou falar para vocês, porque eram 70 questões, né? E agora nós temos 50 questões. Então, a questão numérica e até o peso era diferente. Então, acho que não tem muita importância. Bom, português, tá? A mesma coisa que eu disse para analista. A prova de 2014, na matéria de português, o edital não previa interpretação de texto, tá? Previa apenas intelecção de texto.
E, de fato, foram só eu identifiquei umas 3 questões nessa toada de intelecção de texto, tá? O que não reflete a tendência da FCC no momento, tá? A tendência da FCC é o maior índice, né, das análises estatísticas do que vem sendo cobrado pela banca é ótimo, né? Pela banda no concurso, uhul! A banda geral deve ser, né? Bom, tá, bobagem. Bom, pela banca FCC, predomínio de questões sobre interpretação de texto, tá? Interpretação de texto, argumentação jurídica e significados, essas coisas, tá? Então, assim, prevejo uma prova bem forte em interpretação de texto, tá? Tá lá previsto interpretação de texto, argumentação e pressupostos subentendidos, pressuposições subentendidos, tá? Então, acho que vai ter mais questões. Em 2014 foram só 3 questões sobre esse assunto, mas mais pela intelecção. Então, esse ano acho que vai ter mais questões de interpretação. E como se estuda interpretação de texto para concurso? Fazendo prova. Então, peguem, agora que vocês estão na reta final, prova dia 4 de agosto, peguem as últimas provas, deem uma pesquisada, o que teve de concurso a nível médio da FCC pelos últimos meses, baixa a prova e tenta fazer. Porque, como eu disse esses dias num vídeo que eu não publiquei ainda, então eu vou falar agora para vocês pela primeira vez. Bom, o que acontece? As bancas, é interessante isso, faça provas, tá? De outros concursos da mesma banca, mas provas que tiveram aí nos últimos meses. Porque geralmente as equipes, né, de cada matéria das bancas, claro, né, concursos semelhantes, né, concurso para judiciário, concurso para nível médio, né, concurso de cargos semelhantes e no mesmo nível de escolaridade. Bom, as equipes, né, das bancas, as equipes das bancas quanto às matérias tendem a se manter a mesma equipe, então tende a se manter as mesmas pessoas, então as pessoas assim não são tipo tão criativas. Então, a tendência é que as questões sejam semelhantes sobre as mesmas matérias, às vezes com um ponto de vista um pouquinho diferente, mas é uma dica bem interessante que eu dou para vocês, tá? Então, assim, em 2014, a prova cobrou bem mais questões de gramática, tá? Como eu disse para vocês, eu acho que essa não vai ser a tendência dessa prova. Então, em 2014, cobrou uma questão de pronome, 2 questões de regência verbal, uma questão de crase, classe de palavras, redação e sintaxe, pontuação e voz passiva. Bom, voz passiva é uma coisa que sempre cai na FCC, tá? Pelo menos uma questão, tá? Eu vejo em todas as provas, sempre tem uma questão sobre voz passiva, tá? E regência e concordância verbal também, sempre tem. Bom, em 2010, por exemplo, das 20 questões, só corrigindo, foram 2 textos, tá? Em 2014 e 2010 também. Então, a tendência é que também sejam 2 textos para interpretar e para fazer aquelas questões que eles fazem, tá? De se reportar o texto o tempo todo. Bom, já em 2010, por exemplo, foram 9 questões de interpretação e intelecção e de compreensão do texto, tá? Foram 9 questões em 2010. Também tiveram 4 questões de regência verbal, 2 de voz passiva, objeto direto, indireto, discurso direto, indireto, e então, essas foram os que mais cobraram. Cobraram outras coisas também, pontuação, pronome, crase, redação, né? Mas, repetindo, regência e concordância verbal e voz passiva, isso 2010, tá? Mas que também foi cobrado em 2014. O que dizem as estatísticas, tá? As estatísticas da análise de provas de 2016 a 2018 da Banca FCC para nível médio, concursos do Poder Judiciário, o que tem sido mais cobrado em português? Em primeiríssimo lugar, interpretação de texto, tá? Primeiríssimo lugar, disparado. Então, você tem que praticar muito. Segundo lugar, classes de palavras. Mas aqui entra verbo, conjunção, pronomes. Todas as classes de palavras. Mas regência e concordância verbal dentre esse assunto, classe de palavras, é o mais cobrado, tá? E aí também entra a voz, tá? As vozes, a voz passiva, voz ativa. E em terceiro lugar, semântica, que é aquela questão de equivalência e significado,
que aí eles usam uma palavra do texto, pegam uma palavra do texto, qual a melhor palavra que substitui? Isso também é o terceiro tipo de matéria mais cobrado, né, o conteúdo mais cobrado em questões de português da FCC. Bom, raciocínio lógico matemático. Em 2014 foram 6 questões e agora em 2019 também 6 questões. E o edital, o conteúdo programático do edital de 2014 é idêntico ao de 2019, tá? Então, não vão fugir muito do tipo de matéria cobrada. É idêntico, igualzinho, tá? O conteúdo programático de raciocínio lógico matemático de 2014 é igual ao cobrado em 2019. Bom, o que foi cobrado em 2014, tá? Tiveram 2 questões assim, sobre estrutura lógica e relações lógicas, né? Uma questão sobre expressão numérica, uma sobre porcentagem, uma sobre regra de 3 e uma sobre operações numéricas. Em 2010 se manteve o padrão também, uma expressão numérica, 2 porcentagens, uma operações e uma só de relação lógica e outra de regra de 3. Qual é a tendência da FCC atualmente, tá? A tendência da FCC atualmente... Aí tá, as estatísticas que eu peguei, ela separou, tá? Raciocínio lógico e matemática. Em matemática, tá? O maior número de questões sobre razões e proporções e, em segundo lugar, porcentagem. Então, vai ter questão sobre razão e proporção e sobre porcentagem. Então, não deixe de estudar isso. E sobre raciocínio lógico, o que dizem as estatísticas? As matérias mais cobradas pela FCC para esse tipo de concurso. Em primeiro lugar, orientação espacial e temporal, tá? Orientação espacial e temporal. Segundo, lógica e compreensão do processo lógico, que é aquela coisa. Tício tinha 3 laranjas, né? Mévio não gostava de laranja. Logo, quem comeu as laranjas? Gente, desculpa, o exemplo foi péssimo, mas é porque eu sempre odiei essa matéria. Eu tenho assim, sabe, não é um remorso, como é que é a palavra, assim, sabe? Talvez um remorso, assim, que eu nunca passei pro TRF e eu fiz esses concursos e eu nunca passava por causa do tanto raciocínio lógico, porque pra mim nunca teve lógica, tá? Então, fiquem com esse exemplo, mas vocês entenderam, tá? Esse tipo de questão, sabe? Essas relações lógicas de compreensão do processo lógico. Bom, então certamente vai ter 2 questões sobre isso, orientação espacial e temporal e razões, proporções e porcentagem, tá? Se não dá para estudar tudo, foque nisso. Bom, noções de direito administrativo, tá? Passando para os conhecimentos específicos, noções de direito administrativo. Chegou um monte de gente, Lucena, Lu Custódio, Luísa, Florisa, tudo bem, gente? Sejam todos bem-vindos, tá? Estou fazendo análise da prova do técnico, judiciário, área administrativa do TRF da 4ª região, tá? Agora eu vou entrar para os conhecimentos específicos. Noções de direito administrativo. Em 2014 foram 6 questões, tá? E com relação ao edital, achei bem parecido o conteúdo programático constante no edital, comparando 2014 com 2019. Achei bem parecido, com destaque importantíssimo para o acréscimo da Lei de Improbidade Administrativa, tá? Lei de Improbidade Administrativa. Foquem nisso, né? Porque TRF 4ª região, tá? É o tribunal onde tem o órgão responsável por julgar os recursos da Lava Jato, e Lava Jato, improbidade administrativa, é um assunto que está na moda, então vocês vão ver tanto em penal também, aqui está prevendo a lei de lavagem de dinheiro, a lei 9.613, e aqui foi acrescentado apenas improbidade administrativa. Então, não deixe de estudar a lei de improbidade administrativa e depois eu vou dizer por quê, tá? O que foi cobrado em 2014, tá? Em 2014 tivemos 2 questões sobre atos, uma sobre a 8.112, 2 sobre licitações e uma sobre controle, tá? E em 2010, uma sobre desapropriação, que eu acho até que nem foi cobrada esse ano, tá?
4 sobre atos administrativos, mas isso é 2010. Em 2010 tinha-se essa tendência de cobrar muito sobre ato administrativo. E 5 questões sobre a Lei 8.112. Isso mudou muito? Não. Em direito administrativo, a tendência se manteve essa, tá? As estatísticas dizem que em noções de direito administrativo, para cargos de técnico, né, semelhantes ao técnico do TRF, a FCC, em primeiro lugar, o assunto mais cobrado nesse tipo de prova, em primeiro lugar, licitação. Em segundo lugar, Lei 8.112, tá, gente? Lei 8.112 é letra da lei, vocês têm que decorar, principalmente hipóteses de provimento, hipóteses de vacância, licenças, características das licenças, ou os requisitos de cada licença, deveres, vantagens, processo disciplinar, isso tem que estar na ponta da língua, isso sempre é cobrado e continua sendo o segundo assunto mais cobrado pela FCC. E qual é o terceiro assunto atualmente mais cobrado pela FCC em concursos para nível médio? Improbidade administrativa. Por isso me chamou a atenção, a inclusão não estava previsto no edital de 2014 e está previsto nesse edital, tá? E tem sido o terceiro assunto mais cobrado para esse tipo de cargo pela FCC. Então, oriento vocês a lerem, estudarem, decorarem a lei de improbidade administrativa, a chance de cair uma questão é grande. Bom, noções de direito constitucional. Atenção, edital de 2014, conteúdo programático idêntico ao conteúdo programático nesse edital, tá, pessoal? Então, edital igual, não houve nenhuma alteração no conteúdo programático de noções de direito constitucional, tá, pessoal? Tá chegando mais gente aí, sejam bem-vindos, Leliana, Rô, Gustavo, Florisa, Hudson, sejam bem-vindos, tá, pessoal? Tô analisando agora noções de direito constitucional. Bom, em 2014, tá? O que foi cobrado na prova de 2014? Lembrando, o edital de 2014 igual ao de 2019 sobre noções de direito constitucional, tá? Então, a tendência pode ser que se repita. O que foi cobrado? Foi cobrado direitos políticos, foi cobrado sobre servidores, tá? Aquela capítulo da administração pública que fala sobre servidores, foi uma questão até sobre aposentadoria de servidores, tá? Fundamentos da Constituição, direitos de nacionalidade, competência, poder judiciário, 4 questões sobre poder judiciário, tá? Sobre o capítulo do poder judiciário na Constituição, 4 questões. E uma questão sobre competência do Senado Federal. 2010, caiu o poder judiciário, TCU, processo legislativo e direitos fundamentais. Qual é a tendência da FCC atualmente, nas últimas provas? Em primeiríssimo lugar, poder judiciário. Então, assim, ainda mais sendo concurso para órgão do poder judiciário, tá? O capítulo do poder judiciário vocês têm que decorar. E cai muitas questões. Idades, limites para integrar os tribunais. Aqui que cai também a composição, questões sobre o quinto, competências STF, STJ, competências do TRF, da Justiça Federal. É óbvio que vocês têm que ter isso na ponta da língua, é uma coisa que pode ser cobrada a qualquer momento, tá? Essas idades limites para integrar cada tribunal, né? Claro, ali a DPF, a DIN, a DI, tudo isso tá dentro do capítulo do Poder Judiciário, dentro da parte da competência do STF, tá, gente? Então, quando eu digo que a FCC cobra questões sobre o capítulo do Poder Judiciário, tá? Tô incluindo tudo isso, tá? Segunda matéria mais cobrada para esse tipo de cargo, direitos e garantias fundamentais, tá? E terceiro, direitos sociais, tá? Então, pode ver que as provas de 2014 e 2010 não fugiram muito da tendência desse momento, tá? Poder Judiciário, direitos e garantias e direitos sociais. Bom, noções de processo civil. O edital também foi quase igual, tá? Só com esse edital de 2019 não cobre recursos, não cai recursos, tá? Em processo civil.
Mas cai normas fundamentais, que é uma novidade do novo Código de Processo Civil, tá? E uma observação que eu ouvi é que o novo Código de Processo Civil ainda ele vem sido bem cobrado, né? Principalmente as coisas que são novas, né? As novas alterações, mas em virtude da novidade ainda não é cobrada com muita profundidade. Então as questões têm sido sobre a literalidade da lei, tá? Então se atente a ler bastante lei seca, né? Ler o novo Código de Processo Civil, tá? Em 2014 foram 6 questões e aí se cobrou. Teve uma questão sobre o Juizado Especial Federal, sobre possessórias, cautelar, nem existe mais. Uma questão sobre provas, uma questão sobre eleição de foro, tá? Atenção, hein? Juizado Especial Federal, competência, claro que é uma questão bem importante para o concurso do TRF. Em 2010 também teve uma questão sobre competência de juizado, tá? Então aí se repetiu. Se cobrou também em 2010 conexão, continência, capacidade processual, prazos e citação, tá? Então, essa é a tendência, tá? Questões sobre novidades do novo Código de Processo Civil apegadas à literalidade da lei. Deixa eu dar um oi. Chegou o fulano concurseiro. Oi, fulano, tudo bem? Chegou o João Pedro, a Érica, minha amiga, coach também. Tudo bem? Seja bem-vinda. Bom, sobre processo penal, noções de processo penal, tá? Atenção, não cai inquérito, tá? Não cai inquérito, diferente de 2014, e foi acrescentada a lei de lavagem dos crimes de lavagem de dinheiro. Lembrem disso, vocês estão fazendo concurso para o TRF da 4ª Região, que tem um órgão responsável por julgar os recursos referentes à Operação Lava Jato dos processos que correm em Curitiba. Então, lembrem de estudar sobre isso, tá? Foi acrescentado também aqui no edital para técnico a crimes de lavagem de dinheiro, lei 9.613, tá, pessoal? Lembrando, então, não cai inquérito. O ano passado, em 2014, né, foram 6 questões, caiu inquérito, ação penal, competência, prisão e recursos. Em 2010, caiu inquérito, queixa, perdão, juizado especial federal, tá? E uma questão sobre competência, tá? Então, não esqueçam desse detalhe que eu chamei a atenção de vocês, tá? Lei de crimes de lavagem de dinheiro e que não cai inquérito. Previdenciário, noções de direito previdenciário, edital idêntico, tá? Conteúdo programático previsto no edital de 2019, idêntico ao previsto em 2014. Que mais que eu posso dizer? Em 2014 foram 4 questões, tá? E 2 questões, sabe? Sobre quantidades de contribuições, questionando se tinha direito a tal benefício, se mantinha a qualidade de segurado, tá? Cobrando bem aquela questão de carências e quantidade de contribuições. Tá? Então, teve uma questão sobre isso, se mantinha a qualidade de segurado ou não, quantidade de contribuições para uma aposentadoria, e uma outra questão sobre acidente de trabalho. Em 2010 se cobrou mais a questão dos tributos, das contribuições sociais sobre o faturamento e algumas outras previsões de contribuições na Constituição, tá? Foi bem diferente. Não acho que não é tendência a cobrar isso. Bom, e por último, noções de direito tributário. Edital também, conteúdo programático idêntico ao de 2014, tá? Em 2014 também foram 4 questões, direito tributário, 4 questões também, tá? Uma questão sobre o Sistema Tributário Nacional, uma questão sobre impostos da União, né, cobrar o IPI, uma questão sobre conceitos gerais do CTN e uma questão sobre responsabilidade tributária. Em 2010, tiveram 2 questões sobre obrigação tributária, 3 questões sobre crédito tributário, competência da União. Dentro de crédito tributário, se cobrou aquilo que sempre se cobra, hipóteses de suspensão, extinção e isenção do crédito tributário. Bom, pessoal, mais ou menos essa foi a análise que eu queria trazer para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado das dicas. E só com relação à redação, o que esperar da redação da FCC? Eu queria dar apenas uma dica, tá? A tendência é que de cobrar assuntos menos complicados, tá? Houve um tempo, até 2014, foi uma questão meio filosófica,
né, um texto comprido, assim, para raciocinar sobre, e isso era uma tendência da FCC, mas parece que a tendência agora é assuntos mais corriqueiros, menos complicados, tá? Lembrando, a redação é um texto dissertativo argumentativo, tá? E eu gostaria de chamar a atenção porque na questão da argumentação, eles avaliam muito essa questão da argumentação. Como? Você tem que apresentar argumentos para fundamentar as suas ideias, do seu ponto de vista, tá? Na tentativa de persuadir, né? De expor o seu ponto de vista porque você está defendendo aquilo. Só que na hora que você expõe os argumentos, você tem que apresentar fundamentos. Você tem que apresentar o argumento e um fundamento. Fundamentar. Por que você acha que aquilo é importante, que aquilo faz sentido, ou porque você acha que aquilo não é importante, porque aquilo não faz sentido. Então, não apresente apenas argumentos. Traga o argumento e traga o fundamento. Isso caracteriza um texto argumentativo. Porque se você não trouxer um fundamento para o argumento apresentado, vai ser apenas um texto dissertativo expositivo. Então, cuidado com essa questão, tá? Para não perder pontos na argumentação, tá? Essa era a dica que eu queria dar sobre redação. Lembrando, redação, né? É um parágrafo sobre introdução, de 2 a 3 parágrafos sobre desenvolvimento e um parágrafo sobre conclusão. E lembre-se de não introduzir direto, não cheguem introduzindo, não façam a introdução, a primeira coisa do texto de vocês, tá? Façam primeiro o desenvolvimento, se quiserem fazer a conclusão, podem até fazer a conclusão, mas façam primeiro o desenvolvimento, tá? Tentem raciocinar, ver o que vocês vão apresentar, qual é a conclusão que vocês vão apresentar, qual a conclusão que vocês têm sobre o assunto e, por último, façam a introdução, que a introdução você vai reproduzir o que você está dizendo, você vai apresentar o que você vai dizer no desenvolvimento e o que você vai dizer ou não na conclusão, ou sobre o que vai ser a sua conclusão, tá? Mas não faça, isso é uma técnica muito importante, eu aprendi isso na época da faculdade e eu usei muito todos os concursos que eu fiz e no meu vestibular, e é uma técnica muito interessante. Não faça de cara a introdução, deixe para fazer a introdução por último, tá, gente? Então tá, pessoal, muito obrigada pela presença de todos vocês, tá? Repito o convite que eu fiz para semana que vem, tá? Eu vou trazer um coach de produtividade, meu amigo de formação de coaching, que ele vai falar muito sobre como controlar a maldita da ansiedade do concurseiro, tá, pessoal? Então, conto com a presença de vocês. Semana que vem, quarta-feira, às 8h30. E olha quem tá aqui pra dar tchau. Dá tchau, Xirra! Tchau, pessoal. Ótimos estudos pra vocês. Boa sorte. E fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau. Tchau. Dá tchau, filha. Tchau.